Nas últimas semanas, nós temos visto vendas de Bitcoin tanto do governo alemão quanto da Mt. Gox e agora vendas do governo americano. Nessa análise de hoje eu vou te explicar como que essas vendas impactam o preço e qual é a métrica que você deve observar para poder tomar boas decisões quando a gente fala em grupos de entidades vendem. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente começa avaliando ali a Mt. Gox, eu não vou falar sobre o governo alemão porque ele já zerou o seu balanço ali, ele já vendeu todos os bitcoins que ele tinha ali. A Mt. Gox, ela não necessariamente está vendendo, ela está transferindo para os clientes que têm posse daquele ativo. E aqueles clientes eles vão decidir se eles vão vender ou não. Mas a notícia e a movimentação dessa transação acaba sendo negativa. Isso preocupa algumas pessoas, porque querendo ou não, a gente está revivendo um ativo que ele estava imóvel, um ativo que ele estava adormecido, por exemplo. A gente volta com aquele ativo numa ponta líquida. Bom, então quando a gente olha aqui para as movimentações da Mt. Gox, a gente consegue observar que tivemos movimentações bem agressivas acontecendo ali no dia 16 de julho, né? Onde a Mt. Gox ela detinha 138 mil bitcoins e ela passou a deter 89 mil bitcoins. Depois disso a gente começou a ver algumas distribuições ali também acontecendo e um passado recente aqui, ó, ontem a gente teve exatamente mais uma distribuição ali que saiu de 79 mil bitcoins e foi parar em 65 mil bitcoins. O primeiro ponto que a gente pode observar nessa métrica aqui é que quando acontece o fato, a gente tem um sentimento mais negativo no fato acontecendo, porque aquelas pessoas que operam notícias, elas vão tentar estar à frente de todo mundo, mas sendo que se você está operando a notícia, você está em último, porque muitas pessoas já tomaram essa decisão, a gente vê que o preço ele acaba caindo ali nesses períodos. Mas qual que é o interessante da gente ver aqui? Olha só, observe que, poxa, 140 mil bitcoins ali arredondando é muita coisa para nós, meros mortais. Para você aí do outro lado e para mim aqui, isso, cara, se você tivesse 140 mil bitcoins, nesse momento, meu amigo, você estaria feito. Eu também estaria feito. Só que, para quando a gente analisa todos os bitcoins que nós temos dentro do mercado e todas as transações que nós temos no mercado, isso não são grandes quantidades. Eu vou te mostrar o porquê que isso não são grandes quantidades. Então, pelo fato disso não ser grandes quantidades, a gente não vê tanto impacto assim no preço naquele momento da transferência. Por exemplo, a gente vê o governo dos Estados Unidos vendendo agora, né? A gente também teve uma distribuição acontecendo ali no dia 29 do governo dos Estados Unidos, onde eles detinham 207 mil bitcoins e eles passaram ali a deter 297. Ou seja, a gente teve uma distribuição aí de 10 mil bitcoins. Só que mesmo o governo dos Estados Unidos detendo ali quase 200 mil bitcoins nesse momento, ele não é uma ponta tão relevante assim. Porque se a gente analisar os grupos de entidade, por exemplo, que mais detém Bitcoin, a gente vai identificar que é o investidor de longo prazo, que a gente chama o LTH. E o investidor de longo prazo, hoje, ele detém 13 milhões de Bitcoin. Olha só, a gente está falando que o governo dos Estados Unidos, ele detém 200 mil Bitcoins. E o investidor de longo prazo, ele detém 13 milhões. Isso significa que o investidor de longo prazo, ele tem muito, mas muito pressão de compra ou de venda do que qualquer governo, do que qualquer carteira que esteja se movimentando. Se você é daquelas pessoas que sempre vai procurar por acompanhar a carteira das baleias, o que a MicroStrategy ou o que o governo dos Estados Unidos ou o governo alemão ele está fazendo, você está errando, porque você está focando somente em um grupo de entidade que não detém a maior quantidade do Bitcoin. Se você quiser analisar o grupo dos investidores para você traquear essas movimentações, analise dois grupos. O primeiro grupo é o investidor de longo prazo, porque eles detêm a maior quantidade de Bitcoin. O segundo grupo que você analisa é o investidor de
curto prazo. Porque ele detém grandes quantidades de Bitcoin? Não. Mas porque ele tem muito supply líquido. Ele é um grupo de entidade que faz muitas transações. Então ele vende muito, ele compra muito e ele sempre vai se movimentando conforme as ondas do mercado. Então o investidor de curto prazo, ele acaba sendo uma peça super chave também nas nossas tomadas de decisão. O que eu quero dizer para você é que se você está preocupado com essas notícias de Mt. Gox distribuindo, de governo dos Estados Unidos vendendo, de governo alemão vendendo, meu amigo, isso é muito raso para se você quiser realmente multiplicar o seu dinheiro. Se você quiser realmente viver do mercado cripto, você precisa se aprofundar um pouco mais nas suas análises para que você consiga sacar mais como que esse jogo funciona. E saiba que todas essas notícias aí são meramente manipulação. Se você seguir essas notícias, você vai ser apenas uma marionete do sistema, beleza? Bom, então quando a gente analisa aqui o investidor de longo prazo, ele detém essa grande quantidade aí de Bitcoin. E o investidor de curto prazo, ele detém uma quantidade significativa. Hoje ele tem 3 milhões de Bitcoin na mão do investidor de curto prazo. E o importante do investidor de curto prazo é a gente entender esse sentimento dos players mais novos, dessas pessoas que operam mais no curto prazo, para a gente sacar qual que é a direção do mercado. Para mim, o grupo de entidades mais importante da gente acompanhar é o Long Term Holder. Se ele está acumulando, ótimo. Se ele está distribuindo, péssimo. Por isso que durante esse período aqui a gente teve distribuição do Long Term Holder. Durante esse período aqui a gente deve ficar um pouco mais cauteloso. Quando a gente começa a ter reacumulação do Long Term Holder, a gente começa a ficar um pouco mais otimista. E aí a gente sempre vai ter o direcionamento do nosso sentimento também, se a gente está acima ou abaixo do custo do investidor de curto prazo. Quando a gente olha para o custo do investidor de curto prazo, que é essa linha vermelha aqui, ela dita muito o meu sentimento se eu vou estar em uma ponta mais bullish ou se eu vou estar em uma ponta mais bearish. Porque quando a gente vem abaixo do custo desses investidores, significa que a gente tem panic sell, capitulação e a gente começa a ter aquelas vendas mais em cascata, liquidações e a gente começa a ter aquele caos no mercado. Quando a gente está acima desse custo, significa que os caras estão otimistas, os investidores do curto prazo eles estão otimistas, estão lucrando, tá tudo bem, o mercado está subindo, todo mundo está feliz naquele momento. E ontem eu trouxe uma análise do curto prazo para vocês aqui no canal, falando sobre alvos ali, e a gente tem um ponto extremamente importante que o mercado ele deve se segurar nesse momento, e nós estamos nesse ponto importante, que é o custo do investidor de curto prazo. Esse custo hoje ele está na casa dos $65 mil, mas a gente não utiliza o preço em específico para a gente saber se abaixo dos 65,645 ali, que é o que está na tela, a gente vai comprar ou a gente vai vender. Não, o importante é que a gente faça uma manutenção acima dessa linha vermelha e que a gente não fique muito tempo abaixo dessa linha vermelha. Pode furar algumas vezes aqui, pode estar tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o ponto é que nesse momento o mercado ele está em um ponto muito chave. Eu acredito fortemente que a gente vai romper o nosso all-time high em breve. Acredito que a gente tem combustível para que isso seja feito. Mas significa que isso vai ser feito e eu vou colocar 100% do meu capital em jogo, vou fechar os olhos e vou abrir somente quando o all-time high for rompido? Obviamente que não, né? Isso a gente deixa para os amadores. Os profissionais, eles vão entender que a gente tem uma probabilidade de fazer um rompimento do all-time high, mas eles vão se preparar caso o all-time high ele seja rejeitado. Caso a gente não consiga superar os $70 mil, o que nós vamos fazer? Vamos entrar com estratégias de proteção ou não? O que vai ser feito com aquela reversão da sua expectativa? Saiba que se a gente vier abaixo do custo do investidor de curto prazo, sim, você vai me ver bearish aqui no canal. Isso pode acontecer hoje? Pode acontecer hoje e amanhã eu estar bearish aqui no canal, porque afinal de contas, hoje nós estamos em cima do custo do investidor de curto prazo, uma zona extremamente cautelosa. Se a gente vier abaixo dessa zona, sim, eu começo a utilizar mais estratégias de proteção. Olha só, talvez eu nunca tenha comentado isso com você aqui no canal, mas durante toda a minha jornada dentro do mercado cripto, tá? Minha jornada ela inicia em 2017, eu entro em 2018 no topo do mercado, e dali para frente eu começo a aprender as cagadas que eu cometi em 2018.
Uma das coisas que eu entendi ao longo desse processo é que a melhor estratégia que você tem sempre é a estratégia de proteção. Não adianta você só pegar o ativo, comprar ele super bem e o negócio subir sem freio. Porque saiba que tudo que sobe sem freio, depois ele desce sem freio também. Então, ao longo dessa jornada, eu vi muitas pessoas enriquecendo e depois devolvendo tudo para o mercado. Porque elas simplesmente acreditaram que a alta ia ser infinita, que o Bitcoin ia parar em $100.000 e que tudo ia ser flores, e depois a gente vê o Bitcoin em $15.000 ali, por exemplo, e as pessoas não realizaram lá nos 60, lá nos 50, ficaram segurando aquilo. E quando eu aprendi isso, eu comecei a aplicar isso para todas as minhas carteiras. Olha só, eu utilizo as estratégias de proteção para minhas posições, as estratégias de proteção que eu falo com você aqui abertamente no canal. Se o sentimento começa a ficar mais bearish, beleza, meu amigo, eu prefiro me proteger, eu prefiro ficar fora do jogo, porque em uma dessas, você consegue se proteger de um bear market. Vai ser sempre que a sua proteção ela vai dar certo? Obviamente que não. Em alguns momentos você se protege e o mercado não cai da forma que você espera. Mas saiba que em uma das proteções pode ser que você faça ela 10 vezes ao longo do ciclo e 9 vezes ela não vai ser uma proteção que parece que foi a melhor decisão, mas uma dessas 10 vezes ela vai te proteger de um bear market. Por isso que a gente deve olhar sempre para o custo do investidor de curto prazo e a gente sempre deve também ter uma estratégia de proteção caso o mercado não faça aquele rompimento. Por que a gente ainda tem um sentimento de buscar um novo all-time high? Por que a gente entende que o ciclo ele ainda não acabou, por exemplo? Por que a gente ainda vai ficar com a expectativa de ver o Bitcoin em patamares mais altos do que os $70.000? Porque a última fase do ciclo ela ainda não aconteceu. Como a última fase do ciclo ela ainda não aconteceu, tudo o que a gente tiver ao longo desse caminho é um topo periódico e não um topo cíclico. Qual que é a diferença de um topo periódico com um topo cíclico? Um topo cíclico nos coloca em um bear market durante uns 12 meses, no mínimo. Essa é a uma vez que você vai acertar na sua proteção, que simplesmente vai valer muito a pena. No ciclo passado, quando eu vendi lá nos $52.000 e vi o mercado caindo, voltando lá para os $20.000, para os $18.000 e depois para os 15.500, foi a melhor decisão que eu havia tomado lá em cima, porque a gente vivenciou um longo bear market ali pela frente. Então o que eu quero dizer para você? A última fase do ciclo, ela não aconteceu. Nesse momento, a gente tem grandes probabilidades de romper o all-time high. Nesse momento, nós temos muito mais combustível de romper o all-time high do que em março desse ano. Se a gente tem essa probabilidade, nós vamos nos posicionar na direção desse rompimento. Mas vamos ficar alerta caso o mercado comece a rejeitar e caso o mercado perca o custo do investidor de curto prazo. Se ele perder esse custo, meu amigo, a gente precisa entrar com estratégias de proteção. Saiba que tudo que nós estamos fazendo aqui é simplesmente uma estratégia em relação ao que o senhor mercado ele vai fazer, beleza? E olha só, hoje é um dia extremamente importante, tá? Eu não gosto de notícias, mas hoje a gente vai ter a decisão da taxa de juros aqui nos Estados Unidos. E por que eu estou falando sobre isso, sendo que eu nunca falo sobre o Fed aqui no canal? Porque para mim, cara, o que o Jerome Powell vai pronunciar, isso daí não interfere em nada. A gente consegue ver nos gráficos e entender qual que é a direção do mercado. Tudo que é notícia, ela movimenta o mercado no curto prazo, mas passa 2, 3 dias, aquilo já não faz mais sentido nenhum. Mas hoje é o dia que a gente vai ter uma decisão se a redução da taxa de juros ela vai acontecer em setembro ou não. Caso seja decidido que o início da redução da taxa de juros ele vai começar em setembro, saiba que a gente tem poucos dias para subir e romper o all-time high. Porque se a gente não romper o all-time high dentro de agosto, tendo a redução da taxa de juros em setembro, nós não vamos ver o mercado fazendo um novo all-time high. Pelo contrário, nós vamos ver o mercado em retração durante alguns meses. Então é super importante que Bitcoin aproveite esse combustível que ele tem agora, caso a redução ela realmente aconteça em setembro, que ele suba em agosto, que a gente encontre um novo topo ali, porque em setembro as coisas vão esquentar.
Eu sei que muitas pessoas pensam que com a redução da taxa de juros a gente vai ter aumento da liquidez, a gente vai ter injeção de dinheiro na economia. Sim, isso é verdade. A taxa de juros em zero, ela é ótimo. É onde a gente vai ter liquidez de verdade entrando dentro dos mercados e a gente vai ver tudo subindo. Após a taxa de juros ela chegar ali no seu patamar ideal, por exemplo, a gente vai ver as economias voando e a gente vai ver o Bitcoin também voando. O problema está entre os 5% e a redução ali final da gente chegar com a taxa de juros em zero. Esse período é um período bem crítico para os mercados. Então, durante esse período, a gente pode sim ter retrações mais agressivas dentro do mercado. E possa ser que a gente comece a ter sinais de proteção no final de agosto, caso a gente comece a subir. O que eu estou fazendo nesse vídeo aqui é preparando você para os próximos passos. Eu não estou falando sobre o que vai acontecer hoje e nem amanhã. Eu estou te dando um planejamento e uma visão das minhas expectativas para o mercado. Nesse momento, eu acredito que a gente vai romper o all-time high, a gente vai buscar um novo topo, e a gente tem até o final de agosto para fazer isso, porque em setembro a gente tem redução da taxa de juros. Isso pode trazer uma consequência de retração bem grave para o mercado, até que a gente volte com a taxa de juros estabilizada, para que depois a gente volte a subir e que a gente vá buscar os patamares mais altos e que a gente chegue em topo cíclico, beleza? Todos os planetas eles estão se alinhando aí para que o ciclo ele seja respeitado. Bom, quando a gente olha para o curto prazo aqui, a gente teve um rompimento de uma cunha. Ontem eu comentei isso daqui com vocês aqui no canal, a gente teve um rompimento de uma cunha e eu tenho uma expectativa de que o rompimento dessa cunha ele venha até os 63 mil dólares ali. Veja que a gente rompeu a cunha e a gente está voltando aqui dentro dela. Por que nós estamos voltando dentro dela? Porque isso é uma retração dessa pernada que nós tivemos. Veja que a gente parou em 0,618 de Fibonacci. A gente se segurou em 0,618 de Fibonacci aqui. Se a gente voltar para dentro da cunha aqui, a gente descarta exatamente essa possibilidade de um rompimento e voltar em 63 mil dólares. E a partir disso, a gente tem um ponto de entrada caso a gente tenha um candle de reversão. Caso esse candle ele feche dessa maneira que ele está aqui acima dos topos anteriores, a gente tem um candle de reversão aqui. Se a gente tiver um fechamento desse candle acima dessa região, a gente tem uma entrada clara com o nosso stop aqui abaixo. Por que a gente tem um stop aqui abaixo? Porque se a gente perder essa retração de Fibonacci aqui do curto prazo, que é o 0,618 de Fibo, a gente vai buscar essa outra retração aqui que eu comentei com vocês na data de ontem, 0,382. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Ontem eu analisei o mercado com vocês e entendi que a gente tinha uma probabilidade de fazer o rompimento da cunha, da gente vir buscar os 63 mil dólares. O mercado ele está vindo buscar os 63 mil dólares? Não. Ele parou em uma região antes disso daí. O que significa isso? Significa que eu vou ficar sentado, olhando, esperando ele chegar em 63 mil dólares? Eu deixo isso para os amadores. Os amadores que gostam de vir num canal de YouTube, pegar um alvo ali específico, sentar e esperar e nunca mais olhar para o mercado e nem mesmo se atualizar. Os profissionais, eles fazem diferente. Eles vão analisar, eles vão entender se está indo naquela direção ou não. Se não estiver indo na direção, pivote, saiba olhar para outros pontos, saiba ter uma outra visão. Como hoje a gente vai ter exatamente a decisão da taxa de juros, hoje vai ser um dia extremamente volátil. Essa decisão ela vai acontecer às 3 da tarde, horário de Brasília. E às 3h30 a gente vai ter o Fed ali se pronunciando para a gente entender quais serão os próximos passos da economia americana. Saiba que durante esses dias de extrema notícia, a gente vai ter uma extrema volatilidade no mercado. E eu tenho uma regra como investidor. Nesses dias de extrema volatilidade, eu não tomo decisão. Simplesmente deixo a poeira baixar e depois eu vou tomar uma decisão. O que eu quero dizer para você? Por mais que a gente tenha o candle ali fechando em uma região de suporte, a gente tem um stop ali, eu não farei alteração nas minhas decisões que já foram feitas ao longo dessa semana. Todas aquelas posições que já foram tomadas, elas estarão mantidas na data de hoje, conforme a gente for ter a volatilidade acontecendo. Dias de volatilidade é comum que o mercado ele vai para um lado e depois ele volte para o outro, seja para baixo e para cima ou para cima e para baixo. É super comum que isso aconteça.
durante dias de notícias com esse alto impacto, que é uma decisão que vai ditar os próximos meses da economia americana, a melhor coisa que a gente pode fazer é não tomar decisão nenhuma, beleza? Bom, então olhando para o curto prazo, a gente tem isso daqui, eu ainda continuo com a expectativa de que a gente pode vir buscar esses 63 mil dólares. Se a gente não vier buscar os 63 mil dólares, a gente está parando em 0,618 de FIBO, que é exatamente essa retração dessa pernada que nós tivemos aqui, beleza? Isso vai fazer com que eu entre para o meu dia de amanhã já preparado, porque afinal de contas, hoje não será um dia que eu vou tomar decisão. Hoje é aquele dia que eu vou pegar uma pipoca e eu vou assistir o mercado. Hoje eu não vou operar o mercado. E eu recomendo o mesmo para você. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, pois o conteúdo aqui é pesado e todos os dias da semana. Lhe desejo um ótimo dia e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!